Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, uma conversa com pessoas do bem que são inspiradoras e fazem as nossas sinapses se iluminarem. E hoje eu estou com ele, figurinha fácil nos corredores do IPQ, uma pessoa que eu conheci que me inspirou profundamente, me inspira todas as terças-feiras, que é quando eu estou lá. Eu vou conversar aqui com uma lenda, não só da Faculdade de Medicina da USP, mas também do HC, Dr. Hélio Elkis. Doutor, que honra tê-lo aqui. Honra é minha. Muito obrigado pelo convite, Marisa. Médico psiquiatra, um pesquisador como poucos, produz muitas coisas, ajuda a gente a entender os meandros da saúde mental, especialmente da esquizofrenia, que é uma doença gravíssima que acomete, né, as pessoas e traz para a família também um grande desafio. Como tem sido esses anos, Hélio? Vou chamar de Hélio e você, porque recebi a permissão dele. Por favor. Não sou uma pessoa abusada. Vou te chamar de Marisa e você, Jéssica. Muito e bem. você me vai chamar de Hélio. Perfeito. Como tem sido esses anos, Hélio, vendo tanta coisa em termos de saúde mental, ajudando tanta gente? Bom, assim, a escolha, né, de psiquiatria, fazer psiquiatria antiga, né? Eu fiz residência, não foi no Hospital das Clínicas, foi no Hospital do Servidor Público Estadual, que o serviço existe até hoje. E depois eu fui para o Hospital das Clínicas. Eu comecei fazendo o meu curso de pós-graduação. Aí abri um concurso e nesse concurso eu entrei, fiquei como médico lá 6 anos e depois eu entrei como professor do departamento e fiz toda a carreira, né? Mestrado, doutorado, livre docência, isso seria o professor associado e em dezembro, contra a minha vontade, Contra a nossa vontade. eu passei a aposentadoria compulsória, eu me tornei professor sênior, continuo trabalhando lá. Eu acho que dificilmente a gente vai deixar de te ver por ali, não é? Com certeza. Agora, me conta uma coisa, assim, na essência, tem uma veia de professor mesmo, né? Como que é, assim, que você descobriu? Você já era pequenininho brincando de dar aula na lousa? Não, eu descobri, assim, na Faculdade de Medicina de Sorocaba, onde eu me formei, eu era professor de cursinho. Então, eu lá vi que eu tinha jeito para professor e foi assim. Eu acho a carreira de professor absolutamente fundamental. Mas, doutor Hélio, Absolutamente professor de fundamental. cursinho, Professor, mas olha, tem que ter um joguinho de cintura ali. Marisa, professor de um modo geral. Professor de um modo geral tem que ser muito É valorizado. verdade. Ele muda a vida das pessoas. Realmente ele muda a vida das pessoas. A hora que você pega e explica, eu vejo os bons professores que eu tive e os maus. Então, com os bons professores, a gente aprende, a gente muda o modo de pensar. Enquanto que com aqueles que não conseguem isso com a gente, por deficiências deles ou nossas, realmente assim, a gente percebe a diferença. A carreira do professor é absolutamente fundamental. Então, ser professor de medicina, de psiquiatria, no caso, E você muito... percebe que passa pelo afeto, o aprendizado? Com sem dúvida, sem Que a gente dúvida. precisa admirar, precisa gostar. Sim, sim. Tem uma história do modelo. Tem uma história do modelo. Eu não me esqueço que um colega uma vez falou, ele disse, qualquer, mas no caso da medicina, ele vê aquela pessoa falando e ele se identifica com ela. E ele quer ser como ela. E isso é muito importante. Eu imagino que, não sei, não sei nada a respeito de o que acontece em nível do ensino médio, etc. Mas estou falando do nível universitário. Recentemente, quando nós tivemos 50 anos de formado lá da Faculdade de Medicina de Sorocaba, nós fomos
para lá, né? Fizemos, eu fui orador da turma. E o que a gente fez foi agradecer os professores. Ai, Tinha que alguns lindo. ali que estavam ainda bastante velhos, idosos, mas estavam lá. Que lindeza, né? Eu acho muito importante. Sabe que eu dei aula lá em Jundiaí, na Sim, universidade, na Unianchieta, eu dei aula para graduação há muitos anos. sim. E eu saía de São Paulo, pegava o carro e ia até lá. E às vezes eu me perguntava, Na gente, Faculdade de Medicina de Jundiaí. na faculdade de psicologia, A psicologia de Jundiaí. a Unianchieta. Sim. E aí eu me perguntava, gente, mas você pega a estrada, sua doida, e você vai dar aula uma vez por semana, aula e supervisão clínica, né? Pois é. E você vai fazer isso por quê? Tinha uma força que me movia, que era a força da relação com aquelas pessoas. Eu tenho Então. alunos inesquecíveis. Aliás, beijão. A turma de psicologia da Anchieta que eu dei aula, um super beijo pra vocês. Sinto falta de vocês. Era muito bom. Era muito bom. Eu assim, mas tem uma coisa muito importante, que é o seguinte, a medicina começa na relação médico-paciente. Ela é o ensino começa na relação professor-aluno. Quer dizer, eu acho que você tem que ter uma ligação, entendeu, com o aluno, né? Hoje em dia, meu trabalho é eu dou aula na graduação, mas é uma vez por mês. Eu sou professor da pós-graduação. É aula de Nós temos psiquiatria? o quê? Sim, no De quarto psiquiatria. ano, então. O curso médico tem, vamos dizer assim, os primeiros 2 anos são cadeiras básicas. Anatomia, fisiologia, bioquímica, etc. Os outros 2 anos são os cursos clínicos. Então, cardiologia, oftalmologia, psiquiatria, neurologia, assim. E os últimos 2 anos é o internato, onde o aluno vai ficar com o paciente. É assim que funciona. Eu dou aula para o 4º ano, uma vez por mês. Mas o que você me vê lá o tempo todo, lá, eu sou professor da pós-graduação. A nossa pós-graduação do Departamento de Psiquiatria é a que tem mais alto nível no país, que é o nível 7. A CAPES, Uau! Aham. a CAPES, ela classifica os cursos de pós-graduação. De como? Não só pelo volume de dissertações e teses, mas pela produção científica. A produção, então, não adianta a pessoa só fazer o TCC, né? Ele fazer o mestrado, ele fazer o doutorado, mas ele tem que publicar. E publicar onde? No exterior. Então, Entendi. graças a isso, isso é uma filosofia que já vem há tempo, que foi instituída, e isso pela CAPES, lá do governo federal, ela classifica os pós-graduações em nível, por exemplo, 4, 5, 6, 7 é o top. E ele, basicamente, é por causa da produção científica. Então, hoje em dia, você fazer uma pós-graduação, você precisa, não basta fazer os cursos não. E Fazer os pronto. cursos, não. Fazer os cursos, defender o seu mestrado ou doutorado e publicar os trabalhos. Inclusive, você atua como parecerista, né? Também. Que é mais uma tarefa, gente, sim, que o homem sim. não para nunca, tá? É Não, isso aí. não. Sim. Então, para fazer as pesquisas, existem agências de fomento. Essas agências de fomento são, por exemplo, a FAPESP, é uma grande agência de fomento. Então, a FAPESP, ela financia os projetos, nós damos parecer. Eu também participo da CAPESC. A CAPESC digamos assim, o comitê de ética Ok. do Hospital das Clínicas para dar pareceres éticos, é outra coisa. Que é quando aprova pesquisa, especialmente Isso, com mas isso do humanos. ponto de vista ético, não do ponto de vista científico. Ok. Né? Me fala uma coisa que eu sempre quis te perguntar, mas nunca teve espaço, porque lá, gente, é uma correria, uma trabalheira, então a gente nunca consegue ter uma conversa assim, né, Bom, então, sobre a aqui. vida. Então estamos aqui Temos sobre a aqui. vida. Na minha percepção, que pode estar completamente errada, a ideia dos médicos sobre a psiquiatria mudou muito nos últimos anos.
Porque antes, você ser psiquiatra. Ah, não, imagina, psiquiatra, ficar lá conversando com os filósofos. Eu não, eu vou ser ortopedista, cardiologista ou qualquer outra coisa. Mas nos últimos, não sei se na última década, talvez em virtude da crise em saúde mental que nós atravessamos no mundo, a psiquiatria passou a ser bastante valorizada pelos residentes ou pelos graduandos, ou não. É uma das especialidades mais procuradas. E por que não era e hoje é? O que aconteceu? Então, acho que porque a psiquiatria evoluiu, né? Ela evoluiu e se tornou muito mais científica. A psiquiatria hoje está mais próxima daquilo que nós chamamos de neurociências, né? Ela é muito apoiada pela, vamos dizer assim, por avanços da neurofarmacologia, da psicofarmacologia, da neuroimagem, né? Ela é assim, que trouxe uma base para aquilo que a gente já sabia e que é um aforismo. Doenças mentais são doenças do cérebro. Talvez Doenças mentais são doenças cerebrais. Talvez um dos maiores exemplos seja aquele exame farmacogenético que surgiu. Isso é uma outra coisa, mas essa é uma Não, eu outra digo que a coisa. gente consegue, Não, via exames, entender um pouquinho do que se passa. Não, isso Ou é vamos uma chegar lá. bobagem? Não, vamos chegar lá. Então me conta. Você pulou uma etapa grande, né? Aham. Isso começou a aparecer claramente no século XIX, quando as pessoas começaram a estudar o cérebro de pessoas que estavam internadas e que faleciam, etc. E os exames anatomopatológicos mostravam que o cérebro dos pacientes que tinham transtornos psiquiátricos eram muito diferentes daqueles que tinham que não tinham, né, em comparação. Estruturalmente? Estruturalmente. Olha só que Olha, coisa. o exemplo mais antigo que se tem é o seguinte: todo mundo lembra da história de assim que depois nós precisamos abordar a questão do preconceito e do estigma da doença mental. Mas aquela história das pessoas terem ideias de grandeza, que diziam que era Napoleão, etc. Tinha essa história. Então, esse quadro era causado pela sífilis cerebral, que já se conhecia no século XIX. Foi a partir da relação que se descobriu entre a presença de alterações causadas no cérebro pela sífilis cerebral e os delírios que os pacientes apresentavam, que estabeleceu uma coisa muito clara. O problema é que acesso ao cérebro é muito difícil, é muito complicado. Se fazia, vamos dizer, pós-mortem. Hoje, você faz por meio de, por exemplo, ressonância magnética. Hoje você dá um contraste para e você ilumina certas partes do cérebro. Então, por exemplo, pacientes com esquizofrenia têm uma diminuição do funcionamento do lobo frontal, se comparados com controles. Isso no PET scan funcional consegue ver? O PET scan vê isto, entendeu? Vamos dizer assim, uma ressonância funcional vê isto. Então, nós estamos... as coisas mais simples que surgiram quando se descobriu a tomografia. A tomografia é dos mais ou menos anos 80. O primeiro trabalho mostrou exatamente isto. Eles pegaram pacientes crônicos e examinaram pela tomografia. A tomografia é um exame simples, não tem nenhum risco, nada, e compararam com pessoas normais. E viram, esse é muito importante, tem sempre que fazer uma comparação com pessoas normais. E aí eles perceberam que os pacientes com esquizofrenia tinham dilatação do sistema ventricular. O sistema ventricular é aquele onde circula o líquido cefalorraquidiano. Bem diferente. Então, esse trabalho exatamente de 1976, eu acho, feito pela Eve Johnston, Timothy Crow
que eles mostraram exatamente isso. E aí, a partir daí, teve uma revolução. Um achado Hoje, interessantíssimo, porque joga as coisas, né, joga uma luz na possibilidade de. e hoje em dia, o nível de sofisticação é tal que você estuda pequenos cubinhos do cérebro chamado voxels. Hum, O pixel é isso aqui, né? aham. É o pontinho. O voxel é o volume, é o volumezinho. Não é que você tem um pixel, é um ponto. O voxel é um volumezinho. Você vai comparando os voxels de diferentes regiões, né? Nunca ouvi falar disso, gente. Pois é. Olha a ignorância. Chama-se voxel-based morphometry. Entendeu? Morfometria baseada em voxel. E aí as diferenças de volumetria ou do Em uma região, noutra da outra região. região. Então já está super bem demonstrado, isso não tem dúvida nenhuma, que não todos os pacientes, mas assim, estruturalmente, vários pacientes têm alterações, tanto do ponto de vista estrutural como funcional. Funcional é um pouco diferente, você injeta uma substância, um contraste e vai ver como é que o cérebro deles está funcionando. Ou seja, uma revolução, né? Quando você Sem começa dúvida, a perceber que, sem então, dúvida. não é a pessoa aluada, não é Sim, aquela que sim. não tem nenhuma, digamos, nada que provoque isso. Ao contrário, você está vendo que então existe algo no Sim. cérebro mesmo que pode Sim, legitimar isso, esse mas comportamento. isto, os antigos psiquiatras já sabiam disto, e embora eles não tivessem essas técnicas, e a psiquiatria sempre se diferenciou muito bem por ser uma especialidade assim, que lidava com alguma coisa que não era palpável fisicamente, mas se manifestava psicopatologicamente, pelas alterações psíquicas. Hoje em dia, quando você examina um paciente, você tem que ver como é que é a atenção dele, a memória, a concentração, como ele pensa. E tudo isso você vê pelo exame psíquico. Isto não substitui. Eu não vou pegar um paciente psiquiátrico e mandar ele direto fazer uma ressonância, não é isso. Eu vou examiná-lo, vou ver todas as funções e aí eu vou eventualmente pedir um exame ou não. Mas acho que o interesse maior está nisso, né? Ao fato de que a psiquiatria é medicina, né? A palavra psique Uhum. e iatros é medicina. Então, isso nunca há dúvida. Agora, o interesse maior está justamente que os medicamentos, respondendo a outra parte da sua pergunta, os medicamentos psiquiátricos hoje em dia são muito mais acessíveis. Ou melhor, muito mais acessíveis e eficazes, né? Mas deixa de ser tentativa e erro, então? Um pouco, com a história do farmacogenético, acho que você consegue já economizar um pedaço de sofrimento. Vou chegar na farmacogenética que você Não, porque fez. o que eu vejo na minha clínica, por exemplo, é que assim, experimenta uma substância, aí não Tá, dá legal, aí sim, para, mais tá. 15 dias, Então, aí espera, aí põe o... não, isso, vamos contar então a história dos antipsicóticos. O que você tinha para pacientes com esquizofrenia que deliravam, viam vozes e que o destino deles era acabar, muitos deles tinham que ficar hospitalizados né? Até os anos 50 você tinha insulinoterapia, você tinha eletroconvulsoterapia, você tinha inclusive cirurgia, né? E a partir dos anos 50 você tem os antipsicóticos. O que foram os antipsicóticos? Uma substância chamada prometazina, que é o Fenergan. O Fenergan. A partir do Fenergan, se criou uma substância chamada clorpromazina, que era para anestesia. E aí, esta substância era usada para anestesia por um médico chamado Laborie. Outros dois, Delay e Deniker, na França, falaram, olha, vamos tentar usar para acalmar as pessoas, a ideia de um tranquilizante. E o resultado foi fantástico. O primeiro paciente que foi dado a clorpromazina, ele teve alta.
Ele Nossa. teve alta. E um Ele foi, anestésico, então? ele é um, aí que tá, ele é um neurolético. Ah, Ele inibe o excesso da neurotransmissão, que não se sabia bem o que que era, não sabia bem porque que substância estava envolvida, não se tinha ideia disso. Então, esse medicamento começou a ser dado, ele chama clorpromazina, tem vários nomes, o primeiro nome dele comercial chama Amplictil, e a partir uhum. dali você tem uma mudança completa no tratamento dos pacientes. Existe um estudo que mostra claramente o seguinte: nos Estados Unidos, as internações psiquiátricas na Pensilvânia, subindo até 1950. A partir de 1950, elas caem. Olha que As pessoas, interessante. lógico, porque foi descoberta a clorpromazina. Então, isso que agora, outra questão é quando o indivíduo não responde ao tratamento, entendeu? Não responde ao tratamento. Aí são pessoas resistentes ao tratamento. Esta que é a grande Que é o desafio, né? então, muitos dos pacientes eram o que a gente chama hoje de são resistentes. É a mesma coisa com antibiótico. Quando se descobriu a penicilina, ela resolveu milhares de casos. Mas depois as bactérias foram ficando mais inteligentes e foram ficando resistentes, não? Na história da Covid também, que a Sim. Covid vai tendo mutações, da mesma maneira. Então, depois da descoberta da clorpromazina, foram sendo descobridos outros antipsicóticos, porque ela sozinha já não funcionava, até que se chegou à clozapina, que é hoje, foi descoberta em 1958, mas ela é usada até hoje por os casos de resistência ao tratamento. Agora, a questão do teste farmacogenético passa por um outro problema. É o que nós chamamos evidências científicas. Então, o que são evidências científicas? Então, quando a clorpromazina, a primeira coisa que fizeram, e foram é um casal, cujo o nome dele era Joel Elkes, Ó, parente. Joel Aham. Elkes e a esposa, logo fizeram, olha, vamos dar para um grupo a clorpromazina e o outro grupo vamos dar uma pílula que parece clorpromazina, mas não é placebo, tinha dentro, sei lá, farinha, e viu que a diferença era muito grande. Então, há tratamentos, criou-se o que se chama evidência. Os medicamentos hoje em dia, todos aprovados pela FDA, o órgão americano, né, da Food and Drug Administration, qualquer remédio tem que ser melhor que o placebo. Então, isto é prova científica. Isto é prova científica. Então, a questão de você demonstrar que uma substância é realmente melhor que outra, né? E outros tratamentos. Nós temos exemplo de psicoterapia. Vamos falar um pouco da tua área, entendeu? Nós fizemos isso. As pessoas não dizem assim, psicoterapia é a mesma coisa que bater papo. Eu lá vou gastar meu dinheiro, eu É vou procurar um verdade. amigo meu que ele vai me ajudar mais. Para que eu vou gastar dinheiro? Não é verdade? Ou ainda tem, tá mudando, né? A gente percebe que tá Muito mudando, bem, mas muito ainda bem. tem esse Então, pensamento. psicoterapia é a mesma coisa. Então, vamos falar de psicoterapia. Psicoterapia cognitivo-comportamental, nós fizemos um estudo em que um grupo recebeu a psicoterapia, que tem regras muito bem definidas para ser feita, o paciente tem que fazer Tarefa de até casa. lição de casa, É. e pensar os próprios pensamentos, e um grupo que se bateu papo. A psicoterapia foi melhor que bater papo.
A gente medido, sei lá, por Psicometricamente falando. psicometricamente, exatamente. Então, essa é a grande questão. Os Uhum. tratamentos, os testes farmacogenéticos. Sobre farmacogenética, eu sei que está se fazendo muito, mas não há grandes evidências Agora, científicas. sobre o ECTA. Sobre o Sim, ECTA. sim, sim. Isso é um tratamento biológico, né? Por exemplo, a insulinoterapia que se fazia antigamente não foi comparada com placebo. E qual é a vantagem de dar uma injeção de insulina, colocar o paciente em coma, ele volta, etc. Ah, Ela não, vamos dizer, não sobreviveu. A eletroconvulsoterapia tem vários trabalhos, sobretudo em depressão, que ele mostra que é melhor que o placebo, entendeu? Em depressão, sobretudo. Então, então todos os medicamentos. Então, talvez respondendo o início da sua pergunta, todas essas coisas que são feitas com antibióticos, com quimioterápicos para o câncer, com qualquer outro tipo de coisa que é, vamos dizer, medicina, são feitos também com psiquiatria. Entendeu? Quer dizer, um antidepressivo tem que ser melhor que o placebo, certo? Fluoxetina, que é muito usado, imipramina, ele é melhor, ele passou por testes, né? Para ser aprovado, ele tem que ser melhor que o placebo, né? É esta que é a grande questão. E na tua ótica, assim, porque também um dos grandes desafios que a gente enfrenta na clínica é aquela resistência a se submeter ao tratamento medicamentoso na psiquiatria. Na psiquiatria. Na psiquiatria. Ah, bom. Então, quer dizer, a pessoa vai felizona tomar um antibiótico, vai tudo resolver, aí você fala, pô, toma aqui um ansiolíticozinho básico, só para dar um... Não posso, que eu vou ficar Não, dependente, não eu vou dá. ficar viciado. Isso Como é que é isso, Esse é doutora? o estigma. Como é que você resolve Isso é o isso no teu estigma. consultório, por Isso exemplo? isso é o estigma das doenças mentais. Por mais que... A gente procura, enfim, discutir com o paciente exatamente isso. Pessoas têm muito preconceito. Não é? Muito preconceito. Recentemente, um paciente me contou a seguinte história. Ele melhorou muito. Ele tem transtorno bipolar. E ele devido ao transtorno bipolar, ele começou a ter uma série de comportamentos, como ficar agressivo, ele começou a comprar exageradamente e entrou em teve dívidas, ele ficou extremamente irritado, a esposa, ele e a esposa se separaram. A doença trouxe Muito prejuízo. muito prejuízo para ele, muito prejuízo para ele. Então, ele melhorou muito com lítio. Lítio é uma substância que foi descoberta nos anos 40 e que ainda funciona maravilhosamente bem para uma pessoa como ele toma lítio. Então, um dia, numa reunião familiar, o tio dele disse assim para ele: muito legal, você está muito bem, tal, mas para de frescura. Vamos ver se você, né? Vamos ver se você tira esses negócios e volta ao normal. Meu Deus. Fez um desserviço. Exatamente. Então ele é influenciado por isso, ficou assim muito, conversou comigo a respeito disso. Ele faz psicoterapia cognitivo-comportamental, que justamente a discussão era essa, o preconceito que as pessoas têm. Eu me lembro de um programa, acho que no Fantástico, que é alguma coisa que o Drauzio Varela apresentou, que ele dizia sobre depressão, né? Pessoa com depressão, etc., ela não consegue trabalhar, ela diz assim, e aí ele diz assim, não é frescura. É lógico que não é frescura. Não significa que a pessoa é mais fraca. Então, alguém que tem diabetes, a gente diz, para de ter frescura. Para de tomar sua medicação, regulador de pressão, por exemplo. Não, diabetes é frescura, né? Ah, eu tenho pressão alta. Pressão alta é frescura, entendeu? Essa é a mesma história. Essa é a questão. Então, isso é o estigma do preconceito.
No caso da esquizofrenia, o estigma é muito grande, porque as alterações do comportamento dos pacientes são muito grandes. Mas hoje em dia a diferença é muito grande. Fazer tratamento ou não fazer, muito grande. Pessoas que fazem tratamento não têm os níveis de comprometimento funcional que tínhamos antigamente. Mesmo de relacionamento, as perdas são menores. Não, as pessoas se casam. Não, as pessoas se casam, as pessoas têm filhos. Tem O emprego. grande desafio é esse, voltar a trabalhar. O problema depende muito daquilo que em inglês nós chamamos de DUP. Duration of Untreated Psychosis, a duração da psicose não tratada. Quanto mais deixa, mais piora. Mais vai comendo o neurônio. Por quê? Porque, voltando lá aos nossos antipsicóticos, não se sabia qual era a substância envolvida. Até que um cientista que ganhou o prêmio Nobel, chamado Arvid Carlsson, descobriu que a substância envolvida é a dopamina. Pacientes psicóticos têm muita dopamina no cérebro. Se você dá um antipsicótico, ele reduz e para de ouvir vozes, né, para de ter aqueles delírios, achar que o comportamento dele muda, né? Diminui os estímulos internos que fazem com que ele se comporte dessa maneira. Então, é alguma coisa assim, realmente assim, não é cura, não tem cura, mas também não tem cura para a pressão. Hipertensão não tem. A pessoa tem que tomar antihipertensivo o resto da vida. Não tem cura para diabetes também. Não tem cura para obesidade, agora, o pessoal não está fazendo agora, por exemplo, cirurgia bariátrica, coisa do gênero. Super. Pois é, então, nesse sentido. Mas eu acho que você São falou doenças uma chamadas coisa, crônicas. você falou uma coisa que é o ponto, né? A expressividade comportamental de uma psicose, por exemplo, é muito diferente de alguém que tem pressão alta. Claro, né? claro. E aí isso daí vai causar estranhamento no entorno. Não há dúvida. E vai causar o estigma, o tal do estigma. Não há dúvida. Daí a importância das intervenções psicossociais, que você conhece bem. E explicar para a família quais são os sintomas, da mesma maneira que depressão. Se a pessoa fala, olha, ele não está levantando hoje na cama para trabalhar, não porque ele é vagabundo, mas porque ele não consegue. Exato. Ele está muito lento, né? Olha, ele tem esse comportamento bizarro, por quê? Porque ele está ouvindo vozes, entendeu? Um paciente meu dizia assim, olha, eu não vou... nós indicamos que ele fosse lá no estudo de psiquiatria fazer hospital dia. Ele não vai porque ele sente que há uma interferência no corpo dele que impede ele fazer isso. Ele não vai porque ele não quer, ele vai porque a doença o impede de ir. A doença acaba sendo vamos dizer assim, ela acaba impondo à pessoa uma impossibilidade de escolher, não, o que ela realmente... Com certeza. E outra coisa que eu observo também, talvez até o público se identifique com isso, é assim, o paciente vai lá, começa bonitinho, redondinho o tratamento, inclusive farmacológico. Aí ele melhora, era uma crise, só passou, curei. Não preciso ficar tomando isso, chega. Aí ele tira. Exatamente. Os sintomas voltam com uma violência. Não, mas eu fiquei tão bem, que é isso? Então, mas escuta, mas se você tivesse pressão alta, pressão alta não tem problema. Se você tiver... Não, mas aí é diferente. As pessoas se sentem diminuídas. Provavelmente a minha hipótese é essa. Devido ao comentário das outras pessoas. Concordo. Como o tio do paciente, entendeu? Vão achar que é frescura. Eu não sei se por elas mesmas. As pessoas não... Uma vez um paciente, eu disse para ele assim, ele estava muito bem, ele tinha melhorado os quadros depressivos dele. Ele parou de tomar remédio, ele piorou. Ele piorou de novo. Aí eu falei, não, você precisa voltar a tomar o remédio. Aí ele sacou assim, ele falou, então o remédio não é uma muleta. Exatamente. O que é a muleta? A muleta você vai usar
quando você, por um tempo, quebrou lá uma perna e vai usar muleta. Remédio não é muleta. Remédio é alguma coisa, é uma prótese que você coloca para poder andar. Porque se você não andar, você não vai. É perfeita Não, essa analogia. É. exatamente. Se você não fizer isso, você não vai andar. Se você. Não é assim? É. Agora, outra coisa que eu sempre me perguntei, nunca pude falar por falta de oportunidade de perguntar, mas assim, como um psiquiatra, uma pessoa ocupadíssima como você, Hum, que entrou em aposentadoria, mas só no papel, que a gente sabe, Só no papel. só no papel, Fake news. fake news. Como você faz para se divertir ou para, sabe, assim, fora lá do hospital ou mesmo da sua prática, o que que tem de legal na sua vida assim que você curte fazer? Assim, bom, como qualquer pessoa, acho que a gente tem que dar uma desligada, né? Eu gosto muito de música, eu sou música clássica e acho legal, assisto muito televisão, filme com a Assiste minha esposa. séries? Hã? Assiste séries? Tem séries maravilhosas, tal, do streaming. Não, sem dúvida nenhuma, eu faço como todo mundo. Eu gostaria de ler mais literatura do Não que especializada. isto é uma coisa que eu acho que é muito importante e que a gente, não sei se perdeu, mas assim, você não vai ler hoje Guerra e Paz do Leon Do Tolstói, Tolstói? mas você vai Aham. assistir a série Guerra e Paz, entendeu? Então eu acho que eu gostaria de ter mais tempo, a gente acaba lendo muita coisa especializada, né. Então eu acho assim, claro, a gente tem que ter, acho muito importante fazer exercício, sei lá, faço esteira pelo menos todo dia, Todo dia? né, todo dia um pouco, sim, todo dia eu faço, Oxe. eu faço 2 vezes por semana, faço pilates, entendeu. Uhum. Porque então, esse é um bom exemplo, eu tive o início de uma hernia de disco. Desde que eu faço pilates, mas é contínuo, eu não larguei. Eu acho que se eu largar, provavelmente volta. Ou seja, Olha, não pode parar. não pode parar. Com o remédio é absolutamente a mesma coisa. Eu acho que essa é uma questão, eh, e aí entram questões complicadas para nós na psiquiatria, assim, a pessoa tem um episódio psicótico somente, Uhum. e ele pode não parar. Tem trabalhos que mostram sim, a grande maioria mostra que não, entendeu? São evidências não resolvidas. É a mesma coisa que essa história da farmacogenética que você falou. Nem Assim, sempre, por exemplo, pessoa resistente, você fala, olha, tentativa e erro. Então, aí vou voltar àquilo que você me disse, que eu acho importante. Não se faz mais hoje em medicina tentativa e erro. Você tem guidelines. Eu suponho que o guideline de tratamento para hérnia de disco, eu já vi um paciente que começou e ele teve que operar. ai, Mas ai. assim, vamos dizer, conservador, tem que fazer, perder peso, exercício, coisas Alongamento. alongamento, etc. Vamos dizer, está dentro dos guidelines. Os guidelines hoje em dia, ou diretrizes, fazem com que não seja por tentativa e erro. É isso que você contou. Então, de todos os antidepressivos, tem aquele que você deve tentar primeiro, depois o segundo, depois o Exatamente. terceiro, Olha, os inibidores de captação, aí. isso mesmo. Alguém que vai tratar um paciente com depressão, com transtorno bipolar, ele usa o guideline, o top do guideline, chamado CANMAT, que é o guideline canadense, entendeu? Eu pertenço ao guideline internacional de tratamento da esquizofrenia, que chama International Psychopharmacology Algorithm Project, e outro que agora chama TRIP, Treatment Response and Resistance Psychosis. É um grupo de 50 pessoas no mundo inteiro. Eu tenho a honra de estar Gente, que nesse honra, hein? grupo. É Pensa. uma honra de estar nesse. E o que está dentro, eu vou. Sabe a expressão by the book? Claro, Quer dizer, eu claro. vou pelo livro. Vou by the book. Então, isto não tem que haver tentativa e erro. Então, Sim, voltando para o início da sim, sua. sim, sim. Não. Tem que estar tentativa e erro. Agora, tem uma curiosidade que é o seguinte, pessoal, dentro desse universo da esquizofrenia e tudo, existe uma medicação chamada clozapina. E eu vou usar o veneninho aqui, ó. A clozapina mete medo
nos profissionais, porque eu não sei se ela é de difícil manejo ou o que que acontece. Mas o Hélio é um especialista na administração da clozapina. E ele vive recebendo aí, doutor, eu faço o quê? E tal, porque as pessoas têm um pouco de medo desse manejo, não é? A história é a seguinte, posso contar um pouquinho? Claro, lógico. Não, essa clozapina é muito velha. Mais velha, nossa, é dos anos 50, 60. Havia que chama, vamos dizer assim, por empirismo mesmo. As Uhum. pessoas melhoravam porque quando apareceu os sintomas de rigidez, tremor, parecia que a pessoa tinha um Parkinson. Por quê? Porque o remédio chegava até um ponto no cérebro, começava a fazer efeito, mas produzia um efeito colateral, que era um Parkinson medicamentoso. Aí davam medicamentos antiparkinsonianos, então foi estabelecido que medicamentos antipsicóticos ou neuroléticos que, vamos dizer assim, tranquilizam, melhoram, tinham que produzir esse sintoma. Quando apareceu a clozapina, ela melhorava os pacientes e não acontecia isso. Ótimo, né? Não, achavam que era um antidepressivo, o que realmente ela é. Mas aí falaram, bom, mas como é que pode ser? Não, não, mas ela é um atípico. Por isso daí veio o nome. Ela começou. Aí, essa foi a questão. Nos anos 60, e os ensaios clínicos não eram tão bem feitos como são hoje. Os ensaios clínicos são que são feitos no mundo inteiro, eles são feitos de maneira que dá muita segurança para o paciente. Em várias etapas, o paciente entra no ensaio clínico, ao entrar no ensaio clínico, ele assina um consentimento informado, o paciente não é cobaia. Cobaia foi Lógico. o que aconteceu. De onde vem isso? Isso vem lá, infelizmente, o que aconteceu no Holocausto. Surgiu o Código de Nuremberg, do Código de Nuremberg, a Declaração de Helsinki, né, que mostra claramente assim, que passou a proteger as pessoas que entram voluntariamente para testar novos medicamentos. Quando testaram a clozapina, isso, anos 60, não estava tão bem estruturado. E aconteceu lá na Finlândia, houve 8 mortes pela administração da clozapina, e que depois se viu que, na realidade, várias das pessoas eram consanguíneas que estavam lá. Então, eles tinham um gene especial, que hoje já se sabe qual é, e que ele é propenso para diminuir neutrófilos, são os glóbulos brancos de proteção, né? Muito bem. Eles tiveram isso. Aí ficou-se essa. Ela não, foi retirada do mercado, ficou em alguns lugares. E aí, em 1988, fizeram um grande ensaio clínico, onde os pacientes, justamente, a clozapina foi comparada com a clorpromazina, o primeiro grande antipsicótico, né? E todo mundo tinha que fazer hemograma, os dois grupos. E com isso, nunca aconteceu, não Então aconteceu nada. tranquilo. Então, hoje em dia, é necessário uma vigilância. Então, qual é o grande Mas com problema? lítio também, você tem que fazer a litemia, não tem? Não, mas é diferente. O lítio o lítio é por causa para ver o Tem nível que medir, né? terapêutico. Então, assim, para entrar devido ao risco de neutropenia, a gente não sabe qual mas é 4 em 1000, é muito pequeno. É uma condição sine qua non fazer hemogramas semanais durante 18 semanas e mensais subsequentemente. Ah, dá um trabalhinho, então, não é Sim, que dá é um trabalhinho. simples. Muito bem. Uma recente meta-análise mostrou que
O maior risco é, digamos que no primeiro ano, e depois praticamente ele desaparece. Então vale a pena o trabalho? Não só vale a pena, o problema é que, assim, não há nenhum motivo para as pessoas não fazerem, esse tratamento por causa dos hemogramas. E ao terem os resultados, todo mundo faz. E entra e aceita e não há problema nenhum. Nos postos de distribuição da clozapina, que é distribuída pelo SUS, gratuitamente, é necessário apresentar o hemograma para receber a receita. Olha, eu nunca tive no meu consultório. No Progesc, lá onde você que é o nosso o grupo lá, que existe há 30 anos, que nós fundamos, no aquela agranulocitose por morte nunca aconteceu. Aconteceu uma outra queda de neutrófilos que depois podem até voltar ao normal. Agora, morte, como aconteceu na Finlândia, né, Nunca mais teve. nunca aconteceu. E Agora, assim, então, é muito raro. O problema não é esse. O problema está, se esse é o problema, não. A clozapina dá mais efeitos colaterais, ela dá prisão de ventre, ela dá muita salivação, etc. Mas a história do custo-benefício é ainda o melhor medicamento que nós temos para o tratamento da esquizofrenia, é o mais eficaz, e só existem 3 tratamentos no mundo para condições resistentes. É isso que você trouxe. Olha, por exemplo, quando ficar resistente, é farmacogenética, vai ver. Se é definido resistência na esquizofrenia ou em transtorno bipolar, depressão, os tratamentos são muito bem definidos. Para a esquizofrenia, clozapina. Para bipolaridade. Depressão bipolar, você tem 2. A escetamina, que é nasal, e a combinação de fluoxetina com olanzapina. Olha só. Autorizados, só. Reconhecidos pelo FDA, só. O resto é chute. Olha que interessante o que o senhor está dizendo. O resto é chute. O Hélio, mudando de pato para ganso, qual a importância, na sua opinião, da espiritualidade para a saúde mental? Muito grande. Muito grande. Eu acho que as pessoas... Você fala espiritualidade e religiosidade. Acreditar em algo, né, na metafísica, que existe Deus ou que existe alguma coisa em que se agarrar. Olha, na terapia cognitivo-comportamental, o que a gente faz? Mudar as crenças das pessoas. Uma crença religiosa pode ajudar muito as pessoas, sem dúvida nenhuma. A gente vê que pessoas que, por exemplo, passam a ter uma crença maior vamos dizer assim, frequentar uma igreja, ainda mais elas reduzem consumo de álcool, para usar drogas, isso realmente é verdade. Isso está provado cientificamente. Eu não vou te dizer que eu sei totalmente a respeito disso. Eu sei que tem um grupo que agora vai lançar, inclusive uma coisa que há muitos anos, pessoal, um grupo de espiritualidade eu estou falando de espiritualidade senso lato, não é religiosidade, né? Agora, se as religiões podem ajudar, acho que podem ajudar. Porque eu percebo, assim, que a pessoa ela adquire uma certa paz, uma certa serenidade diante da adversidade. Sim, né? é verdade. E aí eu quero saber, assim, de você, qual foi o maior desafio na vida que você enfrentou e quais os recursos internos que você precisou mobilizar para fazer frente àquela crise? Sim, sim. Olha, eu acho assim, a vida é um constante desafio, né? Eu acho que nós temos que estar munidos tanto de recursos intelectuais quanto de recursos espirituais, não nesse sentido. Eu tenho um pouco de dificuldade de chegar e pensar assim, olha, que a pessoa chega e fala assim, a pessoa acha que não deve, assim, falar assim, olha,
está nas mãos de Deus ou coisas do gênero. Ela tem que ver o que que eu sou judeu. Então, como judeu, eu acho assim, você tem que agir, Me entendeu? ajuda a te ajudar, não é verdade? Tem que agir. Então, as minhas situações difíceis, a ação é que resolveu, entendeu? Ação é que resolveu. Eu acho que isso que é fundamental. Mas eu acho que a espiritualidade, a religiosidade é muito importante para o ser humano como um todo. E também a cultura, entendeu? E o Conhecimento. conhecimento. Mas assim, por exemplo, paciência, Aham. autodirecionamento. Porque eu não sei se eu quero acordar às 6 horas da manhã, gente, mas eu acordo, É. né? Porque eu preciso fazer meu esporte, eu preciso me cuidar, fazer o meu skincare maravilhoso. Então, né, Hélio, eu acho que a gente precisa ter alguns recursos internos, algumas virtudes. Então, sem dúvida. Agora, é preciso entender, Maria, se a pessoa não tem isso, porque ela está doente, não é porque ela não quer, é porque ela não consegue. Mas é possível desenvolver Assim, essas é possível virtudes, desenvolver. potencializar essas virtudes. Eu acredito, assim, nesse sentido, eu acho que a mudança da crença faz uma diferença muito grande. E, assim, dessas mudanças de crenças, eu acho assim, a pessoa conseguir, por exemplo, meditação, né? Meditação está se mostrando uma coisa muito importante, ela entra em contato consigo mesmo e tal. Eu acho que as terapias que mudam as crenças das pessoas falam, eu vou conseguir acordar às 6 horas da manhã, eu vou conseguir fazer isso, ajudam muito. Como uma psicóloga cognitivo-comportamental, eu posso dizer assim, quando há uma mudança, é que essa palavra crença, ela caiu num senso comum, ela ficou muito É banalizada, verdade, é né? verdade. Mas o que eu percebo? Quando você muda a tua maneira de encarar alguma coisa, que é uma crença, você muda a sua percepção sobre essa coisa, Claro. e mudando a sua percepção, você pode mudar a sua emoção, ou como você se sente em relação a essa coisa. Não há dúvida. O E problema aí, é como fazer isso. de fato, existe um exercício intelectual, cognitivo Sim, a nisso. gente conhece isso teoricamente, o problema é como fazer isso, entendeu? Como você consegue com o seu paciente fazer com que ele mude, né? Por exemplo, uma pessoa que é psicótica, se ele tem Bom. então, Aí é mais embaixo. vamos voltar na questão. Você pega uma pessoa que tem um delírio, ele acha que ele é Jesus Cristo, entendeu? Ele acredita que ele e ele, mas eu falo para ele, olha, não é assim. Exato. Não é assim. Você vai ter um trabalho lógico que discutir de conversar com ele, de modo até que ele adapte essa crença para que ela não faça mal, porque se ele falar isso para as pessoas vão, enfim, Claro. nesse sentido. Então, tem várias coisas que nós podemos fazer. O que a gente tem é exatamente isso hoje. A combinação Então, o que avançou na psiquiatria? Avançaram os medicamentos, os tratamentos biológicos, os métodos diagnósticos, eles avançaram muito. O que avançou na psicologia? As formas de psicoterapia, não é verdade? É verdade. Não é verdade? Elas Muito. avançaram de uma maneira muito importante, o indivíduo mudar modo de pensar. Vamos tirar o termo crença, o modo de pensar, o modo de enxergar a si mesmo e os outros. É exatamente sobre isso. Inclusive as terapias agora de terceira geração, Sim. né? E agora se fala até das de quarta geração, elas incluem muito o aspecto físico, corpo, senso-percepção. É verdade. Então, quando eu estou com uma crise de ansiedade, onde no meu corpo ela se manifesta? Como eu posso fazer para acalmar essa amígdala, se super excitada, através da respiração? Então, a gente consegue aí. Então, a grande questão, Marisa, está nisso. A pessoa criou uma nova técnica, ela precisa testar. E ela precisa provar que aquela técnica é melhor que placebo. Porque senão é realmente assim, desonesto uma pessoa está oferecendo um tratamento que é igualzinho ao que se ela não fizesse, né? O placebo pode até ser bom,
Porque a pessoa... Sabe qual é por exemplo, qual é o efeito placebo em depressão? Qual é o efeito do placebo? 30%. Significa Mas é que dura pouco, né? Não, mas as pessoas melhoram, você dá remédio e dá placebo, 30% melhoram com placebo. É o chamado efeito placebo. Então, sabe? Se você sabe disso, muito bem. O problema é elas não saberem. É verdade. Né? Não saberem. Né? Terapias intermináveis, coisas do gênero, entendeu? Coisas assim. Mas assim, às vezes sim, porque é que nem medicação. Nós não podemos tirar a medicação dos pacientes porque seguramente eles vão piorar. Né? Muita gente fica fazendo psicoterapia há muito tempo, assim que isso ajuda. Então agora eu vou fazer uma proposta. Vou pedir que você olhe para aquela câmera e leve as pessoas que estão te vendo, que passam por uma aflição, alguma questão em saúde mental, levar uma palavra para elas de incentivo. Eu acho assim, se você estiver passando por estresse, ansiedade, depressão, está ouvindo vozes, sente-se angustiado, tem pensamentos que as pessoas acham absurdos ao seu redor, procure ajuda. Procure ajuda médica, procure ajuda de um psiquiatra. É isso, ou seja, a gente nunca pode deixar de ir atrás, né? Exato. Quero agradecer grandemente a sua participação, para mim é uma honra, viu? Prazer. Porque, afinal de contas, não é para qualquer um conversar com o Dr. Hélio Elkins. Muito obrigado. Então, agradeço muito. Agradeço a oportunidade. Seu carinho, que a gente pôde conhecer melhor. Foi maravilhoso. Obrigada. Obrigado. E é isso aí, pessoal. Terminamos mais um Sinapticamente. Espero ver vocês em breve, novamente, sempre com gente inspiradora que nos faz ir além do senso comum, além do que normalmente as pessoas acreditam e ativam essas sinapses que são tão importantes para nós. Um grande beijo, fique em paz, cuida de você e nos vemos na próxima.